Eu sempre gostei dessa ideia da loucura, né? O Entropia, ele, diferente dos outros espetáculos do Matheus, ele surgiu de um convite do psiquiatra responsável na Unicamp pelo Hospital da Mente, o Carniol. Ele tinha escrito livros, ele estava, enfim, divulgando os livros dele, ele estava lançando novos livros sobre esquizofrenia e autismo. E aí rolou um convite para a gente fazer uma performance em cima dos trabalhos deles. Que eles têm alguns livros, né, que falam sobre esquizofrenia, sobre autismo. E nós montamos esse espetáculo em 2016. Naquela ocasião eu também dancei, eu fiz parte do espetáculo. A proposta deles era ter apresentações de artistas e de pacientes. Depois eles perguntavam se você sabia quem era o artista e quem era o paciente, né? Aí era interessante que, tipo, todo mundo pra mim eu era o paciente, entendeu? Eles já diziam que eu era paciente. E foi interessante que a gente encontrou isso, sabe? Esse lugar que acabou realmente assimilando quem assistia a isso, sabe? Nós estávamos com receio de que tipo de gatilho isso pudesse trazer para os pacientes lá em tratamento, mas eles foram preparados pelos psiquiatras e deu tudo certo. Aí lá a peça chamava Faces da Mente. Aí a gente foi amadurecendo e rolou a oportunidade de fazer um novo projeto. Depois de um tempo, surgiu o Encontro de Dança da cidade de 2016. E o Encontro de Dança naquela época havia um bom prêmio atrelado a ele. Então eu achei que valeria a pena a gente remontar o Faces da Mente, mas dessa vez sem se segurar, né, na apresentação por conta dos pacientes, e a gente chamou esse espetáculo novo de Entropia Mental. Aí a gente ganhou nesse ano também com a peça, né, Entropia Mental, que também vem toda dessa pesquisa do psiquiatra, né, do psiquiatra Isaac Carniol. A gente trabalhou em cima dos livros dele. Todo o trabalho, posso dizer, a parte psíquica, né, tipo, é muito pesquisada nos livros deles, né. O Matheus dessa vez dançou sozinho, nós fizemos toda a concepção, e aí a gente incorporou a Verônica na cena, porque na Faces da Mente a Verônica não pôde participar, porque os pacientes precisavam da música mecânica, eles não conseguiriam lidar com música ao vivo. Então a gente teve música mecânica lá e depois a gente incorporou a Verônica, que já tinha trabalhado em outros 2 espetáculos com a gente. Na verdade, eu conheci o Matheus em 2004, na época da escola. E apesar de sermos de séries diferentes na época, essa amizade perdura até hoje. E aí em 2014, a gente se reencontrou e começou a trabalhar, ele com alguns textos, alguns poemas, e aí ele sabia que eu tocava, então a gente começou uns projetos meio experimentais para ver como é que ia sair. Acompanhei outros trabalhos dele antes de trabalhar junto, até que ele me chamou para fazer a trilha de uma peça. A gente está aí até hoje. E a música o que me inspirou muito foi Pink Floyd, sabe? Toda a psicodelia da banda, né, que vem nas músicas. Para esse espetáculo especificamente, eu escutei muita música instrumental, psicodélica, sons com outros instrumentos, além de instrumentos de corda, para que eu conseguisse absorver e não só reproduzir o que eu ouvi, mas conseguir transformar alguma coisa. Entendeu? Pegar o que eu absorvi e entregar alguma coisa nova, nossa, que fosse única para esse espetáculo. Aí a trilha vem toda na guitarra. E o que é interessante
que a peça foi nascendo junto com a trilha, sabe? Uma foi alimenta a outra para acontecer ali. Tanto que quando eu falo que quando eu tô em cena, às vezes eu não sei se ela tá me seguindo ou se eu tô seguindo ela, sabe? É uma coisa muito... Eles acabam se juntando ali, sendo uma coisa só. E me influencia muito, porque gera muito alguma coisa lá dentro, sabe? Quando a música, por exemplo, não é ao vivo, é um outro sentimento. A música leva a dar alguma coisa ali que grita. A gente vai compondo junto, né? A trilha, ela embala a cena, mas conforme você vai assistindo, você já não sabe mais quem tá embalando quem. É uma dança de dois mesmo. E não tem muito aquilo de a música tá guiando especificamente, ou a cena. Elas caminham juntas. É uma sintonia quase perfeita. É sempre um desafio, na verdade. O Entropia eu acho que é muito atual em tempos de pandemia, onde nós estamos batendo recordes de doenças mentais no país. Então, falar sobre esquizofrenia, falar sobre problemas mentais tão abertamente e escancarar como é uma pessoa num surto psicótico, eu acho que é muito corajoso, muito atual, e por isso que a gente escolheu o Entropia para remontar. Nós estamos sendo financiados nesse momento pela Lei Aldir Blanc, de autoria da Benedita da Silva, então houve uma injeção na área cultural para que a gente pudesse produzir, então é por isso que agora nesse momento a gente conseguiu produzir novamente a Entropia de uma outra maneira, mais próximo dos livros do Carniol, do que os pacientes relatavam, com a aflição do espaço, do confinamento do espaço, que era uma coisa que a gente queria fazer e não tinha como fazer. Quando aconteceu o Entropia no encontro de dança, a gente fez num palco, né? E a gente protegia o chão com linóleo vermelho. Só que aí, passando aqui pro espaço da Kalina, né? Onde a gente está fazendo essa nova versão, né? Essa versão em vídeo dela. Aí surgiu a oportunidade de fazer uma caixa. A gente estava numa caixa completamente vermelha. E também tem uma ligação com tudo, né? Porque se você vê, a entropia mental, ele é aquela coisa aqui na cabeça, né? Tá na cabeça dessa esquizofrenia, sabe? Dessa perturbação mental, assim. E entropia é isso, essa confusão. E estando nessa caixa, tipo, acaba sendo mais perturbador. Eu em cena, estando dentro da caixa, é mais perturbador do que quando eu estava no palco, sabe? Então ele está preso, ele está dentro de uma caixa, ele está conversando, ele ouve vozes, ele está conversando com ele mesmo. Depois ele tem gatilhos de movimentos repetitivos. Então a performance do Matheus, ela flutua entre essas duas condições. Às vezes a gente percebe uma, às vezes a gente percebe outra, às vezes elas estão misturadas, mas eu acho que é muito atual e muito interessante. A gente precisa falar, né, sobre as doenças mentais. A estética está um pouco diferente, o formato agora em vídeo é diferente, e é tudo muito novo, por mais que seja um assunto conhecido, por mais que a gente tenha estudado sobre. É uma experiência nova sempre, nunca é igual, nunca se repete. Eu acho que essa é a magia, nunca vai ser igual. Ele trabalha com a perturbação, a aflição, e isso é traduzido no corpo dele. Ele é um artista muito singular, ele tem uma maneira de enxergar o fazer artístico, especialmente na parte de dança, de performance de dança, muito particular, muito peculiar e tem que ser valorizado. Porque sempre o que é valorizado é o bonito, é o agradável, e a performance dele você não esquece. Você assiste e aquilo mexe de alguma maneira com você, ela traz alguma emoção para você. Ele trabalha com torção, rotação, dobra de corpo, ele trabalha com impacto e queda.
dentro da dança contemporânea. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser valorizado, que tem que ser citado, e a gente tem que estimular artistas dessa maneira a continuar realizando o seu ofício. Eu sempre gostei dessa ideia da loucura, né?